Olá, pessoal! Com esse vídeo, a gente vai dar sequência àquelas dicas de compreensão dos temas da FCC. A gente acabou de ver na aula 3, não é, do curso, exatamente a gente estudando aqueles assuntos que são clássicos. Agora nós vamos trabalhar a interpretação tema a tema. E como é que vai ser essa dinâmica aqui? Prestem bem atenção. A gente vai pegar alguns temas que a FCC trabalhou em concursos recentes, né, ou seja, nos últimos anos, e nós vamos, abaixo desses temas, colocar algumas introduções. Algumas introduções foram feitas por alunos na prova da FCC, outras introduções foram feitas por alunos em cursos da FCC em que a gente deu. O importante é que a gente vai fazer uma crítica, primeiro, apresentando o que quer dizer o tema, né, fazendo uma interpretação do tema, dentro do ponto de vista da banca, naturalmente, né, lógico que o tema é dela, já começa por aí, e depois nós vamos observar como que essas introduções foram executadas e se elas atingem com eficácia o que a FCC esperava da redação do candidato. Vamos levar em consideração, gente, uma questão muito importante, não é? A Fundação Carlos Chagas, ela trabalha com esses temas mais filosóficos, ela dá um trabalho sim, o aluno tem que entender alguns conceitos que são muito importantes, são derivados desses temas, não é? Então, para isso que a gente vai fazer uma abrangência aqui, um trabalho aqui no curso com 8 temas da Fundação Carlos Chagas. Vamos considerar que os assuntos que fazem parte desses 8 temas, eles se repetem de tempos em tempos. É claro que dentro de uma nova configuração, né, de um novo redesenho temático, mas o cerne do assunto está aqui. Por isso que é importante que a gente compreenda os assuntos que ela explora, tá? Que são temas da atualidade, porém dentro de um ponto de vista filosófico. O que não quer dizer que o aluno, muitas vezes o aluno faz uma confusão entre ponto de vista filosófico e partidarismo. Gente, pelo amor de Deus, vamos cair, né? Deixa a folha cair. Por quê? O que você precisa ver é o que está escrito aqui. Se você tiver uma interpretação diferente do que está escrito aqui, aí tudo bem, né? Ótimo, vamos escutar. Mas se não tiver uma interpretação diferente e você quer fazer concurso público, então você tem que observar o que está no tema básico, tá bom? Então, se souber mais do que a Júnia, parabéns. Se não souber, tem que prestar atenção e prestar atenção às palavras. Isso é muito importante, tá? Vocês vão ver que em momento nenhum eu vou fazer qualquer leitura que exceda as palavras que estão ali. O que eu vou fazer é explicar o assunto, porque tem gente que entende determinados assuntos e tem gente que não compreende com tanta facilidade assim. Esse é o caso do tema 1. Tema 1 é um clássico da FCC, sempre cai. Se vocês forem, por exemplo, assistir uma aula de direito constitucional, em que o professor for comentar este assunto aqui, ele vai falar com vocês, vai falar, isso aqui é um clássico da FCC, certo? Eu vejo professores de direito constitucional comentarem isso na aula deles. Isso aqui é um clássico da FCC na redação. Liberdade de expressão, a FCC costuma pedir, pelo menos assim, eu diria que tem uma chance de uns 50% de cair no concurso, tá? E esse assunto aqui é muito importante. 2019, este assunto pesa e vocês vão entender por que este assunto que está aqui pesa. É claro que ele vai aparecer com nova roupagem, mas é só você ficar atento às palavras. Bom, vamos ver o que a gente tem, né, para a gente poder bater aqui em cima do que é importante. Gente, aqui nós temos uma frase, né, um clássico, que diz o seguinte, a conhecida frase, né, a liberdade de cada um termina onde começa a do outro. Então vamos lá. É entendida por uns como uma necessária restrição e por outros como uma necessária garantia. Considere essa dupla interpretação e manifeste seu ponto de vista diante dela em um texto dissertativo argumentativo. Então, primeira coisa, vamos entender o que está escrito, né? Nunca tire os olhos, quando você estiver interpretando temas da FCC, nunca faça a interpretação pelo seu conhecimento sem antes você ver o que realmente está escrito. Você vai observar que esta frase aqui, que é o que ela quer que você interprete a partir dos itens aqui abaixo, ela diz o seguinte, que a liberdade de um termina onde começa do outro. Então veja que você tem um elemento limitante aqui. Existe um elemento limitante, né, que vai limitar o quê? A liberdade, certo? Tudo bem? Então ele diz o seguinte, é claro que aqui não é exatamente liberdade de expressão, mas eu quis dizer o seguinte, o assunto liberdade de expressão é o assunto preferido, é um dos assuntos preferidos da FCC em concurso.
E naturalmente ela trouxe essa frase que no momento em que essa questão, né, liberdade de expressão, discurso de ódio, né, estavam assim se chocando. Então vamos lá. Então a liberdade de um termina onde começa a do outro. Ela disse que essa frase é entendida por uns, são sempre dois lados, né? Você coloca um lado X e um lado Y. É entendida por uns como uma necessária restrição. Necessária restrição. E por outros como uma necessária garantia. Bom, eu vou falar o que aconteceu com a maioria dos candidatos quando eu vi essa prova no concurso público, né? Quando eu vi a fase recursal desta prova aqui, os alunos, não só meus, de vários lugares me mandam muitas provas para poder ficar observando, para poder comentar, ver se tem chance de recurso, aquela história toda. E vocês sabem que a FCC é muito difícil para recurso na parte de redação. Então, eu gosto de avisar ainda dentro do curso. Gente, muita gente entendeu que era para falar, olha só o que as pessoas entenderam, para falar que a liberdade de expressão tinha que ter uma restrição. Então, o grupo X, que ela tinha que ter uma limitação, uma restrição, e outras pessoas entenderam que ela seria uma garantia, que essa liberdade, que não é nem de expressão, tá? Qualquer liberdade, que ela seria uma garantia. Nesse sentido, ela não teria restrição. Foi o que, se eu contar as redações que eu recebi, eu não lembro exatamente qual foi o número, mas naturalmente dezenas de redações, é como se eu tivesse recebido umas 30, 40 redações e apenas uma não trazia a coisa nesse jogo. É como se eu tivesse 99% das pessoas entendendo isto do tema, tá? Não é isto. O que é? Quando a pessoa olhou a palavra garantia, né, entendeu que era uma garantia como um direito fundamental, né? O direito à liberdade, olha, isso é uma questão, isso é uma garantia. Então entendeu isso como um direito absoluto, sem restrição, entendeu? Essa é a ideia aqui de um direito absoluto. Então a liberdade é um direito absoluto ou não? Ela tem que ser restringida quando ela esbarra em algum outro direito, ela colide com algum outro direito. Então, o que as pessoas entenderam é isso. Quem entendeu no campo da colisão, até que não errou, tá? Fez a escolha pela colisão. Quem fez a escolha pelo direito absoluto, o direito de que não pode cercear, errou o tema. Foi triste, mas errou o tema. Muita gente se atrapalhou aqui. Por que, Júnior? Mas eu tinha entendido isso. É aquilo que eu falo para vocês, tem que saber ler o tema. Por isso que vocês estão fazendo essa aula de leitura do tema, tá? Veja só, a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. A frase que está sendo interpretada, e aqui diz que essa frase é entendida, ou seja, a partir dela, é entendida de duas formas, esta frase já traz a questão do limite. Mas ela traz a questão do limite, gente, dentro de dois aspectos. Um aspecto restritivo e um aspecto garantista. Um aspecto restritivo e um aspecto garantista. O que é isso? Ora, aí que eu falo com vocês. A gente, quando vai fazer redação, vou limpar aqui para eu escrever, tá? A gente tem que saber aproveitar os direitos que a gente estuda lá atrás. Então, os alunos que tiveram um bom professor de direito constitucional, certamente, ao estudar os direitos fundamentais, o que aconteceu? A pessoa entendeu a questão dos limites dos direitos. O seu professor deve ter falado isso aqui para você. Se você teve um bom professor de direito constitucional, isso é importante. Porque às vezes existem aulas de direito constitucional que o professor só toca nos direitos fundamentais de forma bem ampassando, sem discutir as teorias que envolvem esses direitos. Tá? E o concurso público não está mais assim nessa letrinha da lei tão somente, não. E a discursiva, de certo modo, espelha. Porque se você... Isso aqui não é uma questão de direito, mas quem sabe direito captou a jogada da questão, tá certo? Teria mais instrumentos para fazer isso aqui. Por quê? Quando você trabalha a liberdade, vamos pegar qualquer coisa. Então vamos pegar a liberdade como um direito fundamental. Gente, não é de hoje que se discute na teoria do direito que não existe, não é? Dentro da própria hermenêutica, inclusive, que não existem direitos absolutos. Então você não pode pensar em qualquer direito como uma garantia, tá certo? Quando ele fala
aqui, que é uma necessária restrição, necessária garantia, está se falando exatamente na limitação que esse direito teria. Ou você teria uma limitação, não é, desse direito, que ocorreria na base da restrição, tá certo? Que poderia ser uma limitação material desse direito, vamos chamar assim, sem eu querer dar aula de teoria do direito ou hermenêutica, ou você teria uma restrição dessa liberdade no campo da formalidade, no campo formal. Por que se está falando isso, gente? Ora, não existe, como eu digo para vocês, não existe já há muito tempo, né? O direito já nem discute se algum direito é absoluto. Você precisa de delimitações às extensões desse direito. Então, ou você vai limitar esse direito em relação às suas extensões, tá certo? Ou você vai limitar esse direito em relação à sua regulação. Eu vou dar um exemplo mais simples aqui para tornar mais claro o que eu estou falando. Bom, vamos lá. O que seria uma restrição? Né? Por exemplo, a restrição seria uma limitação. Uma limitação talvez menos forte do que uma garantia. Porque quando você tem uma necessária garantia para indicar um término de um direito, você está pensando numa colisão desse direito com outro direito, então você precisa formalizar. A garantia, né, de um direito, vamos dizer assim, que tem seus limites formalizados, ela se dá por meio da via legal. Então você tem a lei, a norma, a Constituição. Como assim, professora? Por exemplo, você imagina, não é? Vamos pegar uma discussão, vou pegar, por exemplo, o direito de ir e vir. Direito de ir e vir. Todo mundo tem direito de ir e vir. Mas esse direito esbarra, por exemplo, né? Ele vai esbarrar, por exemplo, na questão da inviolabilidade da casa, tá? Na parte do direito que diz que a casa é inviolável, um asilo inviolável, é inviolável. Então a pessoa não é por conta do direito de ir e vir que ela pode falar, olha, eu vou entrar na sua casa porque eu tenho direito de ir e vir, tá certo? Então a coisa não funciona assim. E aí você tem essas limitações. Então o aluno, ele teria que decidir, será que, não é, a gente pode discutir a limitação de determinado direito na base de uma restrição, por exemplo, quando você tem, vamos dizer assim, ou um costume para você compreender essa limitação, que já faz parte da ordem social, ou senão você tem uma intervenção, não é, do juiz, tá certo? Uma intervenção em juízo, para que se cause uma restrição em função de um problema qualquer, tá certo? De abuso de direito, ou você tem a garantia, que aí sim seria uma limitação muito mais forte, você observar a garantia. É claro, gente, que existem garantias, né, certo? Existem limitações de determinados direitos que são internas. Elas fazem, vamos dizer assim, elas fazem parte, perdão, do próprio direito. Quando você olha a Constituição, no mesmo momento em que ela te dá um direito, ela te dá uma limitação por meio de outro direito. Então, há um momento em que esses direitos colidem. E existem situações, tá certo, em que você vai ter, por exemplo, limitações que terão que ser impostas porque alguém está abusando de um direito, tá certo? A pessoa está usando um direito, está havendo uma desproporcionalidade, no uso desse direito. Por exemplo, vamos pegar um caso que ficou muito famoso, por isso eu falei que esse tema é atual, tá? O caso Danilo Gentili, né? Eu mais ou menos acompanhei o caso. Danilo Gentili, todo mundo sabe que é um comediante, né? E o que acontece? Ele fez uma piada com a deputada Maria do Rosário, acho que é deputada ou senadora, agora eu não lembro. Naturalmente ela não gostou, né? Foi uma piada, não foi de bom tom, lógico, para ela não ter gostado, ela acabou ingressando em juízo, ele recebeu uma ordem judicial, essa ordem judicial ele resolveu fazer uma piada com ela. Ao pegar esta ordem, rasgar, esfregar nos seus genitais e mandar de volta para ela, não é? E aí a juíza
que depois julgou, quando ela novamente ingressou em juízo contra o que ela denominou abuso, né, por parte dele, a juíza determinou, salvo engano, a prisão do Danilo Gentili, tá certo? Então, houve isso. O que aconteceu? O que estava em jogo, sem a gente ficar teorizando A e B, né, adotando lados, que não é o nosso papel aqui. Ora, gente, de um lado está Danilo Gentili alegando o seu direito de liberdade de expressão. Ele é comediante, liberdade de expressão. Ela, por sua vez, né, a Maria do Rosário, por sua vez, ela alega o desrespeito por parte dele da sua dignidade, né? Ela atingiu a dignidade humana, de certo modo. Então, a grosso modo seria isso. Então você vai ver esses direitos colidindo. Em juízo, houve limitação dessa liberdade de expressão do Danilo Gentili. E essa limitação, ela acabou com um pedido de prisão, tá certo? Acabou com uma determinação de prisão do Danilo Gentili. Ora, gente, o que acontece? E aí, quando você está numa redação, você não tem que tomar partido nem do Danilo e nem da Maria do Rosário. É isso que às vezes eu tento explicar para os candidatos, né? Muitos candidatos ficam, Júnior, que eu não sei o quê. Eu falei, cara, nossa, a eleição já acabou 500 anos, a pessoa está vendo o esquerdismo no que eu estou explicando, enfim. Né? Eu não consigo ser professora de outra forma sem explicar a minha disciplina. Gente, veja só, numa redação, e é isso que eu estou tentando explicar, você não tem que tomar partido de A ou B. Você pode pegar este caso para fazer uma reflexão, uma ponderação em relação a isso daí. O que é conhecido como uma liberdade que é restrita e outra liberdade que é garantista. Então, por exemplo, se isso acaba virando uma lei, por exemplo, você tem uma limitação muito forte em cima desse direito. Se isso tem uma restrição, também você tem que analisar a força dessa restrição. Né? Então, por exemplo, a juíza que expediu esta ordem aqui, ela, por exemplo, acabou condenando Danilo Gentili dessa forma. Ora, segundo a própria teoria da limitação do direito, tá certo? O que você tem? Você tem que, quando você vai analisar as condições de limitação, né, você precisa observar, por exemplo, principalmente em relação à questão material, né, algumas questões. 3 itens são pedidos para se observar no direito, assim como isso acontece em várias áreas, não só no direito. A questão da adequação, né, a questão da necessidade e a questão da proporcionalidade. Então, por exemplo, vamos lá. A Maria do Rosário levou a questão à justiça, direito dela. O Danilo Gentili, realmente, ele abusa um pouco, né? Ele pega aquilo ali mesmo brincando, ao esfregar uma ordem judicial no genital e mandar isso de volta para o correio da pessoa que protocolou, né? Que correu atrás desse direito. Então, quer dizer, ela ir a juízo é adequado? Sim, por quê? Porque é legítimo, é o direito dela. Então, há uma adequação. Essa limitação, de certo modo, ela é adequada? Sim. Ela foi necessária? Talvez sim. De repente ele estivesse abusando muito, né? E o juízo notasse o quê? Não, tem que colocar um freio nisso daí. As coisas estão se descontrolando, as pessoas estão perdendo a noção da razoabilidade. Mas o pedido de prisão foi proporcional? É aí que tá. Entendeu? Então é aqui que você tem que analisar também. Então, quer dizer, isso aqui tudo é objeto de redação, em que você pode levantar questões. Né? De repente você fala, olha, foi até adequada a pena de ele ter sido condenado, tá certo? Foi necessário, estava sendo abusivo, de fato, feriu a dignidade dela. Mas a pena aplicada foi proporcional? Aí você já para e pensa, por quê? Gente, uma restrição de liberdade, não é você ir quase à máxima do direito, praticamente, tá bom? Não é uma restrição só de direito, isso é uma restrição de liberdade. E aí você vai vendo que essa liberdade aí, ela passa praticamente a ser quase uma garantia, tá certo? Ou seja, houve uma restrição tão forte que ela entrou na questão garantista mesmo, tá bom?
A gente não teve uma lei. Por falar em lei, a gente tem situações que são muito famosas, por exemplo, em torno deste assunto, que poderiam ser exemplos, ó. Quando vocês, não sei se vocês se lembram daquela lei, vocês se lembram? Não, ela existe, né? A Lei Carolina Dickmann, né? Eu acompanhei muito essa lei por causa do pessoal que faz prova para carreiras policiais, né? Estudou muito essa área. Então, essa Lei Carolina Dickmann, para quem não se lembra, foi uma lei que foi criada para tornar crime, né? Todo tipo de invasão de meio, como é que fala? De celulares, tablets, computadores. É uma lei que ataca diretamente os hackers e pessoas que falsificam, por exemplo, documentos, falsificam o cartão de crédito da pessoa, ou seja, cometem crimes virtuais, resumindo. É uma lei anticrimes virtuais, tá bom? Ora, existe um ponto polêmico nessa lei Carolina Dickmann. Por que essa lei surgiu? Primeiro, vamos lembrar. Tem um episódio preliminar que é na época a Carolina Dickmann indo à justiça reclamando do pessoal do Pânico, né? Tudo bem, foi outro processo. E ela reclama do pessoal do Pânico que alega a liberdade de expressão, mas o pessoal chegou a colocar um guindaste na frente do apartamento dela para tentar filmar o que se passava dentro do apartamento dela. Então, quer dizer, ela também tem o seu direito de preservar a sua intimidade. Então, você vai ver de novo essa ideia da restrição acontecendo, a necessária restrição. Então, o juiz entendeu que ela tinha o seu direito à intimidade. Então, foi um primeiro processo também polêmico, mas serviu de exemplo. Depois houve um segundo processo que ela teve as fotos do celular dela furtadas por um hacker que chegou a exigir dinheiro para não publicar as fotos. Ela não pagou, ele publicou as fotos. Então surgiu uma lei, há algum tempo, não sei de quando que é essa lei, mas ela surgiu trazendo punição, multa e pena de prisão para quem invadisse o aparelho eletrônico da outra pessoa, naturalmente sem autorização dessa pessoa. E aí tem um ponto polêmico nessa lei, que ela trabalha com a seguinte hipótese: quando a pessoa mexe, tá certo? Ela mexe, por exemplo, no celular alheio, né? A pessoa mexe no celular alheio. O que acontece? A pessoa, se alguém ingressar em juízo, o dono do celular ingressar em juízo, quer dizer, a pessoa pode pagar multa, como a pessoa pode pegar pena de prisão, salvo engano aí de 3 meses a 2 anos, né? A 2 anos. Então você imagina, por exemplo, um casal, né, que alguém é um pouco mais ciumento vai lá, mexe no celular da outra pessoa, sem autorização dessa pessoa. Por uma briga qualquer, essas pessoas se separam tal, e essa pessoa que teve o seu celular, que foi vítima desse bisbilhotar, essa pessoa ingressa em juízo, né, contra a outra. Então o que acontece? Aqui não houve nem uma restrição ao direito, mas houve uma garantia. Formalizou vamos dizer assim, esse seu direito de ir e vir, tá certo? Formalizou, colocando, né, a coisa de uma forma muito categórica. Então você tem que ver se houve proporcionalidade do legislador quando pensou esta parte aqui da punição, né? Porque a pessoa pode se descontrolar por uma questão emocional e lá mexer no celular da outra, de repente está sendo traída, foi lá tirar a prova daquilo, tá certo? Mas a lei diz que essa pessoa pode sim responder, tá? Ela pode sim responder penalmente, pode sofrer as sanções que a lei prevê. Então, gente, é aí que tá. A discussão toda disso aqui que eu tô mostrando pra vocês, ela passa por isso. Por isso que eu tô falando pra vocês, esse tema é super atual. Apesar desse tema ser passado, e a gente está em 2019, vai começar uma discussão daqui a pouquinho no Supremo. Ó, atenção, hein? É só vocês pensarem várias questões em torno disso. Tem muitos exemplos. Vai começar uma discussão no Supremo daqui a pouco, pelo menos no período que eu estou gravando, não é? Que é a discussão de se tornar crime, né? As pessoas querem criminalizar, tornar crime, toda forma de ofensa, tá certo? De caráter homofóbico. Homofóbico ou transfóbico, né? A comunidade LGBT está cansada de sofrer ofensas, então a decisão que está sendo julgada é de se criminalizar toda forma
de ofensa. Por quê? Seja essa ofensa praticada por indivíduo, seja essa ofensa praticada por grupo. A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata a população LGBT, é um dos países mais, acho que é o que mais mata a população LGBT no mundo. E o legislativo, né, ele se encontra inerte em relação a essa questão, tá certo? E essa discussão, ela esbarra, pessoal, no pessoal das igrejas, tá? Nas igrejas. Por quê? Porque as igrejas, elas têm um discurso, né, que vem, por exemplo, o comportamento LGBT, certo? Como um comportamento de desvio, tá? Como um comportamento desviante, como um pecado. Então elas condenam esse comportamento, elas veem aqui um desvio. E o medo dessas igrejas, assim como dos seus representantes, é que se houver uma condenação via jurisprudência, mesmo sendo via jurisprudência, que eles não vão poder pregar contra o comportamento homoafetivo. Esse é o problema deles, né? Então a discussão toda está sendo em cima disso, porque, por exemplo, se os gays não querem, por exemplo, aceitar qualquer tipo de ofensa, eles querem que a questão seja equiparada à questão do racismo, né, da injúria e do racismo. Então, o que que você tem? Isso daqui pode acabar sendo um problema para as igrejas, de certo modo. A comunidade LGBT diz que não, mas você não sabe como isso vai ser aplicado no dia a dia das pessoas, né? Uma vez que vira lei, a coisa passa a vigorar como praticamente um direito, nesse caso aqui ainda viraria jurisprudência. Então, gente, são essas as questões que você poderia trazer para uma discussiva como essa, para se discutir. Será que a gente deveria pensar a limitação das liberdades no campo da restrição, por exemplo, de uma discussão em juízo, ou no campo de uma garantia, quando isso se torna de fato norma? Veja, a Lei Carolina Dickmann é uma lei muito severa, tá certo? Ela é uma lei muito severa. Ela traz essa questão ali, que muito pouca gente sabe, não é? Mas que se a pessoa mexer no aparelho da outra sem autorização, ela pode responder criminalmente. Estão vendo? Né? Aí, por exemplo, vamos supor que a comunidade LGBT consiga do legislativo uma garantia, né, de restringir um pouco da liberdade de expressão das igrejas, da liberdade de culto. Né? O que vai acontecer? A comunidade LGBT passa a ser protegida e as igrejas vão ter que começar a se acostumar a deixar essa questão de lado. Por outro lado, qualquer tipo de situação ou de liberdade vai gerar, aqui no caso da lei, você já estará sendo condenado porque existe a lei. Né? Se for levar para a justiça, o juiz vai poder fazer o quê? Uma ponderação, analisar a questão dentro do princípio da proporcionalidade, tá certo? Analisar uma adequação de pena para a situação, tá bom? Então, lembrando que as limitações, o importante da pessoa que interpreta esse tema é de que ele tem que entender o seguinte, que a limitação que se impõe sobre um direito, ela tem que visar ao final o benefício da sociedade. Ela tem que vir mais para o bem do que para gerar uma coisa ruim, para gerar um mal, tá certo? Então, gente, aí são essas discussões. Então, o que a banca queria era que você analisasse isso. Não que você ficasse no senso comum achando que poderia discutir sobre um direito se ele é absoluto ou se ele precisa ser limitado. Não existe mais essa discussão. Hoje os direitos sofrem limitações. Mas o que está te pedindo para você analisar? O grau de limitação que esse direito vai sofrer, tá bom? Se você acha que tem que ter uma limitação mais radical mesmo, ou se essa limitação ela precisa ser um pouco mais leve, ela tem que ser mais restritiva e menos garantista, vamos dizer assim, tá? Então, a banca diz para você considerar dupla interpretação, então quer dizer, você tem que demonstrar que você entende esses dois lados, né? E manifestar o seu ponto de vista com relação à gradação dessa limitação. E aí você vai pegar esses exemplos que eu trouxe e jogar para onde? Para a introdução? Não.
Você vai jogar isso para o desenvolvimento. É lá que vão operar os exemplos, tá bom? Você vai operar com os exemplos. Gente, então essa era a discussão. Essa discussão vai tornar a vir naturalmente com esta característica. Já houve sim discussão na FCC, sim, você vai ver sobre o direito absoluto e a relativização desse direito. Sim, lógico, já houve. A prova do TRE de São Paulo, ao falar do humor, se eu não estou enganada, a banca trouxe essa possibilidade de se discutir ainda dentro dessa questão do senso comum. Mas à medida que o ano vai passando, ela vai afinando essa discussão. E a gente vai notar, quer dizer, esse aqui foi o último tema sobre liberdade, né? Que a banca aplicou. E naturalmente em 2019 o que vai se discutir quando ela trouxer esse tema de volta, porque ela vai trazer, não tenho dúvida nenhuma, principalmente por causa dessa discussão que está acontecendo no Supremo, tá certo? Que está aí prometida de ser colocada em questão, com relação a esses aspectos limitantes do direito. Então você vai ter que pensar esses exemplos todos, levar esses exemplos para sua prova, tá? Ela vai tornar a perguntar isso aí de outra forma, mas pode ter certeza, vai perguntar e muito provavelmente deve ser no próximo concurso. Por quê? Porque isso está acontecendo agora. Bom, vamos ver como é que foi a nossa primeira introdução. Desculpem um blá blá blá, mas foi necessário, né? Que tem situações que às vezes eu fico imaginando que as pessoas vão ter dificuldade para entender. Mas vamos lá. Como é que ficou essa introdução? Quando a garantia do direito à liberdade de expressão é excedida em função dos abusos contra a dignidade humana, vírgula, é preciso empregar mecanismos de restrição. Tudo bem, a pessoa já até se posicionou. Esses mecanismos não podem ser compreendidos como censura, o que contraria a garantia fundamental, mas devem ser vistos como meio de equilíbrio entre direitos e deveres. Boa, boa. Só faltou uma coisa, falar um pouquinho sobre a garantia. Por que faltou falar isso? Olha só, tudo que eu falo para vocês eu gosto de ler o que está escrito para depois interpretar. Então eu não coloco palavra onde não tem. A banca diz assim, considere essa dupla interpretação. Então primeiro, teria que trazer os dois aspectos, né? Falar sobre esses dois aspectos, explicar que a lei, ela tem que sofrer, a liberdade, os direitos, não existem direitos absolutos, eles precisam sofrer algum tipo de restrição, não é? Exatamente para que haja o benefício social disso daí. Porque direitos tomados aí como absolutos, eles podem permitir abusos, certo? Então, aí você falaria, então a lei ela pode ter uma necessária restrição, ela pode ter uma necessária garantia. Ponto. Porém, né, é melhor discutir a questão dentro de um aspecto restritivo, tá certo? Em que os direitos serão balizados, ponderados, né, tratados de forma idônea, observados critérios como a necessidade antes de serem aplicados. Aí sim, pronto, tá? Então, mas eu gostei dessa introdução, ela foi bacana, ela pega o cerne dessa questão, ela diz que isso aí tem que ser empregado como meio de equilíbrio entre direitos e deveres, e naturalmente a banca vai analisar o desenvolvimento dessa redação buscando exemplos ou teorias, né? Ela vai observar se o candidato vai apresentar exemplos ou teorias desse equilíbrio, de como esse equilíbrio é feito, tá certo? Então, gente, fica a dica, este assunto provavelmente vai cair este ano. Olha, e eu falo para vocês, muito possivelmente na primeira prova discursiva do ano ou na segunda, tá certo? Estou falando primeira prova discursiva, tirando as provas específicas. Por exemplo, a FCC vai fazer Cefaz 2019. Aí não, Cefaz da Bahia é conhecimento específico, então não tem nada a ver. Mas a primeira redação tem que ficar de olho, porque a chance de cair isso aqui é muito grande, tá bom? Então, um beijo grande. Vamos para o segundo tema importantíssimo também.